Chegamos em setembro, todos estão falando de Setembro Amarelo, o mês da prevenção ao suicídio. Eu queria ter feito esse vídeo ano passado, mas por N motivos não deu para fazer. Foi bom, porque aconteceram outros episódios que enriqueceram o que eu vou contar a vocês. Se você não me conhece, meu nome é Alberto André, eu sou fundador da Ethos Media, CEO do PlusGym e da Brios. Como mês de prevenção ao suicídio, eu quero contar a minha história para vocês. Não é uma história fácil, não é uma história que vocês vão ver muitas pessoas compartilhando na internet, até porque é difícil de compartilhar. E foi difícil para mim achar qualquer coisa quando eu estava passando por isso. É muito difícil as pessoas serem vulneráveis na internet para compartilhar sobre os seus problemas, principalmente eles mentais. Depressão, ansiedade, seja ele qual for. E foi muito importante para mim a ajuda de outras pessoas e eu quero que a minha história sirva de inspiração, coragem, força para você que está passando, ou que passou, ou que conhece alguém que está passando, ou quem sabe pode ser um dos suportes de alguém que vier a passar por isso. Eu sempre lidei com rejeição. Nasci com lábio leporino, tive diversos apelidos ao longo da minha vida e não sabia de vários problemas que eu passava que significavam, na verdade, um problema mental. Eu sempre tive problemas desde a minha adolescência, minha infância, para lidar com fortes emoções. É algo normal. O problema é quando isso se torna um transtorno, que no meu caso aconteceu pela primeira vez aos meus 13 anos, com a perda da minha bisavó, que era um dos pilares da minha família. E isso mexeu muito comigo. Eu não consegui estudar mais, não consegui ter forças para continuar a ser aquilo que eu era. Eu me perdi. E foi o primeiro episódio que eu consigo me lembrar de um transtorno por um problema mental. Ao longo da minha vida eu fui bastante solitário e independente, até porque eu perdi meu pai aos 3 anos de idade, minha mãe teve que trabalhar desde cedo para sustentar a família, mãe solteira, uma época que não era muito bom ser considerado mãe solteira, ela sofreu bastante e eu precisei bastante aprender a lidar com o sofrimento, perdas, dores, mas não é tão simples quanto se pensa. Em alguns desses episódios eu não soube lidar e acabei tendo alguns transtornos que prejudicaram bastante a minha vida profissional, educacional e até mesmo financeira. Eu sempre fui movido a desafios e quando eu encontrava algo que me motivava bastante, eu conseguia entregar toda a minha energia e minha capacidade intelectual. Foi assim no início da minha carreira, em 2008, com marketing digital. Eu rapidamente me tornei um profissional referência, saía em jornais, revistas, e em 2012, por algumas decisões erradas que eu tomei como empreendedor, acabei agravando e entrando de novo em um transtorno depressivo. Na época, eu não sabia que era um transtorno depressivo. Eu simplesmente achava que era um problema, sei lá, do caráter ou da pessoa Alberto André. E aquilo me fez acreditar que eu não era capaz, que eu não conseguia vencer, que eu não era bom o suficiente. E a minha autoestima, que já não era muito boa, foi a zero. Foram anos de luta até chegar em 2018, quando eu tive uma viagem para os Estados Unidos, onde eu tive a experiência com o canabidiol de um grande amigo meu lá em Miami. E pela primeira vez na minha vida, eu senti que os meus pensamentos não brigavam entre eles. E eu consegui me concentrar em um único pensamento, em um único problema, e eu senti a minha capacidade intelectual voltar. Naquele dia, eu tomei a decisão de que tinha alguma coisa na minha mente. Eu não iria voltar para o Brasil e tomar, sei lá, fumar maconha todos os dias. Não era esse o objetivo. Eu sabia que tinha um problema e eu precisava ser diagnosticado com aquilo. Voltando ao Brasil, eu procurei um médico, um neurologista, e que eu fui agraciado dele, por sorte, né?
ser um canal de direcionamento para ir para uma neuropsicóloga, a doutora Ana. Na doutora Ana, eu fiz uma bateria de exames, diversas avaliações, mais de 8, se eu não me engano, onde foram feitas diversas entrevistas com parentes, amigos, família, e ali eu descobri que de 0 a 4 anos de idade eu tive diversas convulsões e eu não sabia disso. E isso afeta a formação do seu cérebro quando criança, no meu caso, do córtex frontal, onde eu não conseguia filtrar muitas emoções. A racionalidade ela meio que não existia quando tinha emoções fortes. E eu acabava agindo por impulso, enfim, fazendo coisas que eu não gostaria de fazer. Mas eu não sabia que isso era um problema mental, até então. Depois dessa bateria de exames, eu voltei ao neurologista e ele me passou um remédio, porque o resultado da neuroavaliação foi um transtorno de ansiedade generalizado, o TAG, e também um TDAH. No início do tratamento, ele decidiu tratar primeiro a ansiedade para ver se o TDAH iria responder junto com o tratamento da ansiedade. Não foi o que aconteceu e eu precisei tomar remédios para TDAH também ao longo do meu tratamento. Eu preciso falar sobre o início dos remédios, da medicação. Não é algo fácil, não é algo simples. Tomar um remédio ansiolítico é bem complicado por vários fatores. Alguns deles que eu quero compartilhar com vocês que me fizeram sofrer bastante. Primeiro foi o preconceito de outras pessoas. Algumas pessoas viam o meu remédio e falavam que eu estava tomando um remédio doido. Teve um episódio dentro da minha casa que alguém brincou comigo. Uma pessoa que eu amo muito, amo até hoje, não tenho nada contra ela. Muito pelo contrário, eu amo ela. Falou comigo: Dedé, você já tomou seu remédio doido hoje? Para ela era uma simples brincadeira, mas para quem está tomando um remédio, não é. Nunca faça isso. Doido é quem não toma remédio para tratar uma doença mental. Outro problema muito grande com o início da medicação são os efeitos colaterais. Em particular, o que eu chamo de adaptação do corpo. Deve ter algum termo técnico para isso, mas eu não vou saber, não sou médico. Foram 2 semanas de prostração. Eu me tornei um vegetal, sabe? Não sei nem explicar. Eu não conseguia trabalhar, só queria dormir, meu corpo todo estava dando dor de cabeça, diarreia, ânsia de vômito. Foi horrível, horrível. Só de lembrar me dá aflição. E foi muito difícil adaptar. Mas uma coisa que eu ouvi do médico, que independente dos efeitos colaterais, era para eu não parar. Porque era essa fase que a maioria das pessoas desistiam e era a fase mais difícil, mas depois iria acostumar. E eu acreditei no médico e eu continuei tomando meus remédios. Outro problema bem complicado que eu enfrentei é que o ansiolítico também diminui a sua libido. Em alguns casos, como no meu, até mesmo os níveis de testosterona. O meu médico me havia orientado sobre esse possível problema. Um dos problemas era você, como homem, não chegar ao orgasmo, não chegar à ejaculação. Durante o ato sexual, para quem é homem sabe, é o objetivo de um ato sexual. E eu não chegava de maneira alguma. Isso afetou muito a minha vida sexual. Eu fiquei muito abalado com isso, até mesmo de acreditar. Eu falei com vocês que a minha autoestima já era 0, foi para menos 100. Com isso, então, cara, foi para menos 1000. Foi horrível. Muito, mas muito ruim mesmo para um homem passar por isso. Foram vários problemas. Alguns deles eu não consigo lembrar. Mas se eu lembrar depois eu gravaria algumas outras coisas para vocês. Mas é importante salientar que depois de 3 meses, mais ou menos, comigo, foi que o meu corpo adaptou ao remédio.
Mas mesmo durante esses 3 meses, eu já consegui sentir diversas melhorias na minha vida. Os meus amigos mais próximos, as pessoas mais próximas a mim, viram, perceberam a minha impulsividade, minha raiva, minha grosseria, a maneira com que eu tratava as pessoas. Foi incrivelmente transtornado. Eu era outra pessoa já, mesmo durante esses 3 meses. Após então, cara, foi louvável. Uma coisa mudou radicalmente na minha vida depois da medicação. Quando você passa por um transtorno depressivo ou uma depressão, você não consegue ver nada positivo em nada na sua vida. Eu não conseguia ver coisas positivas em mim, nos outros, nos meus relacionamentos, na minha vida profissional. Era como se eu não acreditasse que nada bom estava acontecendo comigo. Eu não conseguia ver. Foi muito doloroso a ponto de eu falar coisas para pessoas que eu amava na época e dizer que eu não gostava delas, e foi muito ruim, porque eu sabia que aquele não era eu. Eu cheguei a gritar com a minha própria mãe em pleno Natal. Foi uma das coisas mais horripilantes que eu vivi durante esse momento. Teve um outro episódio que eu me peguei chorando no banheiro, em uma posição fetal, e, cara, era horrível, porque eu não sabia de onde vinha aquele sentimento. Eu não sabia, e eu não conseguia dominar ele. Eu sabia que não era aquilo, mas era mais forte que eu, e eu tava chorando, e eu não conseguia pedir ajuda, mas depois eu pedi, e fez a grande diferença na minha vida. Pedir ajuda não é fácil quando você tá passando por isso. Qualquer emoção diferente que aconteça, qualquer situação que aconteça e mexa com as suas emoções, no meu caso me fez pensar em me matar e me jogar na frente de carros, virar o volante enquanto eu estava dirigindo. E o episódio que eu lembro que eu tive coragem para pedir ajuda pela primeira vez abertamente foi para o José Felipe Carneiro, o Zé, onde eu fui numa palestra dele na Araújo, era no Mineirão, para a equipe toda da Araújo, e eu cheguei lá, tava chorando por dentro, mas cheguei firme, né, fingindo. E na hora que acabou a palestra dele, ele me perguntou se eu estava bem. E naquele momento eu tive coragem de falar que não, e que eu pensei em me matar em diversas vezes no caminho, e que eu não sabia se eu ia conseguir voltar para casa vivo. E ele foi imprescindível para eu passar por isso, porque foi ele que me ligou diversas manhãs, várias manhãs, só para falar que ele me amava e que ele era feliz por ter eu na vida dele. E isso foi imprescindível. Junto ao início do meu tratamento, da minha medicação, eu também fui abençoado pela oportunidade de abrir um novo negócio, junto com outras 3 pessoas. E foi ali o início de um novo sonho e, coincidentemente, uma nova etapa na minha vida, né? E eu voltei a ser o profissional que eu era. Eu voltei a ter as ideias que eu tinha, a minha capacidade máxima, vamos dizer assim. E eu estava extremamente satisfeito, feliz, em uma fase maravilhosa. E aí, em abril de 2019, a gente sofreu um ban. A gente perdeu todo o dinheiro da empresa. E foi um momento muito difícil. Foi nesse momento que eu tive o episódio que eu pedi ajuda ao Zé, e também tive a ajuda da galera da empresa. Eu lembro que eu não conseguia ter forças para sair da cama, nem queria levantar e tal. E eu acordei 1 hora, sei lá, 1 hora da tarde, literalmente. E a galera toda da empresa estava cercando minha cama e falando para mim que eles precisavam de mim e que eles estavam ali para me apoiar em qualquer momento, seja na alegria, na tristeza. E aquilo foi decisivo para mim, porque foi extremamente emocionante. Eu sou grato a todos vocês que estavam ali naquele quarto
Eu amo vocês. Saibam disso, independente de tudo que aconteceu na nossa vida. Eu amo muito, muito, muito vocês. Sou eternamente grato. Uma coisa importante que eu aprendi ao longo desses 3 anos tratando é que não é algo que simplesmente que você vai começar a tomar remédio e vai apertar um botãozinho e pum, acabou. Você não tem mais depressão. Muito pelo contrário, cara. Você vive altos e baixos, você vive lutas. Eu tive diversos episódios onde eu achei que eu estava bem e aí não estava bem e eu fui me conhecendo cada vez mais. Teve um episódio na casa de um grande amigo meu e hoje meu pastor de jovens da igreja, Paulo Vitor, o PV, onde eu fui no aniversário dele, era maio de 2019, e eu estava cercado por pessoas que eu conheço há anos e que eu sei que todos me amam. E, cara, eu tive um surto, que eu jurava que as pessoas estavam todas ali me encarando, queriam me matar, e eu me sentia oprimido, era uma crise de pânico, eu não sei explicar. Eu lembro que ele sentou do meu lado, era aniversário dele, eu segurei a coxa dele, apertei e falei, velho, não solta, não solta, não sai daqui. Eles vão me matar, eles querem me matar, eu não sei o que eu vou fazer. E ele ficou lá no aniversário dele e quando passou eu não consegui entender o que tinha acontecido comigo. E foi muito ruim porque quando você não consegue controlar, a sensação é horrível. É muito. É. Só quem passou sabe. E não é um episódio que acontece, são vários. Em 2021 agora, eu tive tentativa de suicídio gospel que eu mandei para um meu irmão Eric, né, que acabou se tornando meu irmão, falando que, mano, eu tô indo dormir, mas eu não quero acordar não. Tô pedindo a Deus para me levar, cuida da empresa, boa noite, adeus. Eu acordei com ele arrombando a porta, junto com o Hank, e é bizarro de explicar ou falar o que você sente, porque eu não queria incomodar as pessoas, tá ligado? E diversas vezes esse sentimento de incomodar as pessoas é que faz você pensar em suicídio, tá ligado? Porque você começa a pensar que, tipo, eu tô incomodando muita gente, ninguém merece ser incomodado com meus problemas. E você pensa que, tipo, pô, vou me jogar daqui, vou me cortar, vou me enforcar, vou tomar remédio. Mas é fácil. Ninguém vai se incomodar mais comigo, não. E na sua cabeça, quando você tá passando por isso, é só isso que você pensa. E, cara, eu juro por tudo que é mais sagrado, sei lá, jurar é pecado, né? Mas eu prometo pra vocês que a coisa que fez a maior diferença pra eu passar por isso foi ser vulnerável e pedir ajuda. E, cara, é difícil demais, demais. Teve um episódio que eu, em junho de 2021 agora, eu gritava no volante. Gritava. Mata, se mata, se mata, se mata, pra mim mesmo. E eu lembro, eu tinha certeza, cara, que se eu fosse pra casa, eu ia acordar morto. Porque eu ia me matar. E o caminho da minha casa
era o caminho da casa do PV. E eu fui pra casa dele. Bati lá, sentei no chão da cozinha dele e comecei a chorar. Foi um dos episódios mais traumáticos da minha vida. E eu não consegui lidar. E eu só precisava ficar lá, chorando e ele me ouvindo. No final das contas, velho, é isso que importa. É quem tá com você na hora que você tá chorando. Na hora que você tá mal. Porque na hora que você tá bem, tá cheio de gente querendo ficar com você. Mas aguentar você chorando, às vezes, por coisas que as pessoas nem sabem, nem entendem o motivo, tá ligado? Que pra você é banal. Pros outros é banal, mas pra você é um mundo absurdo. Porque na sua cabeça você tá com tanto sentimento, tanta coisa vindo, que você não consegue explicar. E é difícil, velho, porque todos os dias eu acordo e eu ainda tô em tratamento. Eu ainda passo por picos de emoção. E eu tenho que me controlar todos os dias. Eu sei que quando eu tô com minhas emoções abaladas, eu não posso tomar decisões importantes, porque quando as minhas emoções estão abaladas, eu posso tomar decisões erradas. Isso pode afetar não só a minha vida, mas a vida de outras pessoas. Principalmente agora, com a empresa do tamanho que ela tá. E fazer esse vídeo não é nem um pouco para mostrar que eu sou bom ou que eu sou a Madre Teresa de Calcutá. É muito pelo contrário, é para mostrar que eu sou falho, que eu erro, que eu vou errar e que eu preciso me conhecer cada vez mais, porque se eu errar de uma forma precipitada, talvez eu possa tirar minha vida. E eu não quero que isso aconteça nem comigo, nem com você, ou nem com qualquer pessoa que você conheça. Eu já perdi um conhecido por suicídio, por depressão. Eu sei o que os parentes deles sofreram na época. E essa é a razão de eu estar fazendo um vídeo como esse. Eu não digo que eu venci a depressão, ou que eu sou o Superman. É uma luta que para mim ela vai ser, talvez, pela minha condição, para sempre. Afinal, é uma doença que no meu caso tem uma má formação no cérebro pelo tanto de convulsões. E ao longo do tratamento de psicólogo, psiquiatra, coach, mentores, mentoras, eu realmente sou outra pessoa. Por mais que eu lute contra a depressão todos os dias, contra a minha ansiedade todos os dias, cada dia que passa, que eu tomo meu remédio, que eu não esqueço dele, ou que eu quero tomar ele, onde meu corpo fala para não, eu me torno melhor a cada dia. 2021, por mais problemas que tiveram, mais desafios, mais dores, mais lutas, talvez o pior ano da minha vida foi também o melhor ano da minha vida, porque eu renasci. Eu aprendi a me amar, eu aprendi a me valorizar. Depois de diversas críticas e xingamentos do Eric, eu aprendi a me valorizar tanto como profissional e eu comecei a buscar a ser melhor a cada dia, a querer olhar no espelho e ter orgulho de quem eu sou. E eu garanto a vocês que hoje eu tenho orgulho da minha aparência. Eu lutei, eu treinei todos os dias, eu mudei minha alimentação, eu me amei. Eu, pela primeira vez na minha vida inteira, comprei roupas para mim. Essa roupa que eu tô usando eu não usaria se fosse falar comigo há 3 ou 6 meses atrás. Eu não consegui olhar no espelho e falar, nossa, que cara bonito. Hoje eu recebo elogios de homens, amigos meus, que falaram, mano, me passa o que você fez na cara, porque eu quero tratar também. Eu falo com os caras, velho, na verdade eu não fiz nada. Eu só passei a me amar mais, vocês estão vendo a reflexo daquilo que eu me tornei. Porque a luz que
brilha dentro de mim agora, eu consigo deixar ela brilhar. Ela sempre esteve lá. Eu só não deixava ela brilhar porque eu não conseguia olhar para ela e falar assim, ó, acende, vá. E essa luz que brilha, que queima dentro de mim, ela só aumenta e vai aumentar a cada dia, porque o que me dá força, o meu combustível, não é só eu, mas é pelo tanto de vida que vai ser transformada através dos meus negócios, da minha inteligência, da capacidade que Deus me deu e de todos os sonhos que Deus me deu. E o maior deles é transformar a vida de outras pessoas utilizando o meu conhecimento e todas as pessoas que me cercam. Que eu quero ser a inspiração, eu quero ser a representatividade. Eu quero ser aquele que um dia as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, venceu. E ele não precisou pisar em ninguém, nem roubar, nem matar, nem enganar ninguém. Mas ele não é o super-homem. Ele é falho, ele luta, ele erra, mas ele não para. Eu não paro e eu não vou parar. Não é a depressão que vai me parar. Não é nada que vai me parar. Porque o meu sonho é maior do que a minha luta.